Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Terapeuta Estoico. Aqui nós falamos sobre a filosofia estoica, isso mesmo, o estoicismo, uma antiga escola que nasceu no ano 300 a.C., fundada por um cara chamado Zenão de Sítio, que floresceu por mais de 500 anos, começou na Grécia e que chegou até Roma. Nesse período romano, a gente destaca três grandes filósofos: o ex-escravo Epiteto, o imperador Marco Aurélio e o escritor e político Sêneca. O estoicismo vai te ajudar a ter um fluxo suave de vida, mesmo em um mundo repleto de complexidades e de desafios. O estoicismo oferece uma sabedoria prática, uma arte de viver. Pense nos estoicos como filósofos, como uma espécie de terapeutas altamente práticos que oferecem soluções para os problemas da nossa vida cotidiana. Por exemplo, como lidar com a raiva, como gerenciar as emoções, como viver de maneira menos estressada ou mais serena, como lidar com a ansiedade, como superar nossas irracionalidades de maneira geral. Esses conselhos de mais de 2.000 anos, eles são ainda mais úteis nos dias de hoje. Por quê? Porque a natureza humana mudou muito pouco em 2.000 anos, mas o entorno a gente sofisticou bastante. Eu costumo dizer na clínica que nós, desde que chegamos no mundo, a gente impõe mudanças no mundo, mas essas transformações, elas voltam para nós como exigência de enfrentamento. Então, esses conselhos estoicos, eles são ainda mais úteis, talvez hoje, do que na época de Sêneca ou de Marco Aurélio, né? Então, os estoicos, eles acreditavam muito que a filosofia, que o estoicismo, tinha a oferecer uma terapia para a mente. E como a gente já viu, o estoicismo é uma escola que enfatiza o progresso em direção à virtude, para que a gente possa se tornar uma versão aprimorada a cada dia que passa, né? Esse ano a gente ainda tem aí mais 361, 62 dias para esse autoaperfeiçoamento. Então, o estoicismo contempla essas 4 virtudes cardeais, que são sabedoria prática, coragem, justiça e temperança, ou automoderação, ou autorregulação emocional, como se chama hoje. E nessa reflexão, nesse dia de hoje, a gente vai conversar sobre os 3 campos, ou as 3 áreas de estudo da filosofia estoica. Eu sou Yuri Machado, sou bacharel em filosofia, sou praticante estoico, sou psicólogo e terapeuta cognitivo-comportamental. Conforme a gente já viu nos vídeos anteriores, se você ainda não viu, dá uma olhadinha nos vídeos lá no canal. É um canal que a gente começou muito recentemente e que a gente, aos pouquinhos, aqui vai incrementando, né? Como a gente diz na filosofia estoica, a gente não deve desejar figos no inverno, então tudo tem seu tempo, aos pouquinhos a gente vai avançando, mas fique à vontade para visitar os vídeos anteriores. A gente viu lá que a cada dia durante esses 366 dias do ano de 2024, a gente vai visitar uma reflexão com base no livro chamado Diário Estoico, do escritor estudioso do estoicismo Ryan Holiday. Já falamos sobre dicotomia de controle, que é o aprendizado mais elementar e fundamental da filosofia estoica, de aprender a distinguir o que a gente controla, o que é fora do nosso controle, não permitir essa confusão, tentar controlar o que é fora do nosso controle e nem deixar de controlar o que a gente pode controlar, o que está mais no nosso controle, na nossa
esfera de controle. Já falamos também sobre liberdade, em especial a ideia de liberdade diante das emoções irracionais, ou que os estoicos chamavam de paixões, e também falamos no vídeo de ontem sobre a importância da gente dizer não, sobre o poder de dizer não para as distrações, dizer não para os estímulos que não nos acrescentam nada, não nos enriquecem do ponto de vista existencial. Então, sem mais delongas, vamos para a reflexão de hoje. O que diz lá o Ryan Holiday? Vamos abrir aqui o livro Diário Estoico, dia 4 de janeiro, que tem como título As Três Grandes, uma reflexão do imperador Marco Aurélio. Em Meditações, ele fala, abre aspas, tudo de que precisas é isso, certeza de julgamento no momento presente, ação para o bem comum no momento presente e uma atitude de gratidão no momento presente por tudo que te ocorra. Né? Então, o que ele diz lá? O Ryan Holiday agora. Né? Percepção, ação e vontade. Ou, como eu prefiro, né, esse livro, né, que não era originalmente um livro, era um diário, né, uma espécie de diário, uma técnica de registro das reflexões que o imperador, ao longo da vida, fez, né, e que nunca teve a ideia, nem o desejo de publicar, de tornar livro, nem nada disso. Tanto assim que o nome, nas primeiras publicações, título era Para Si Mesmo. Tá? Então, existem diversas traduções, eu prefiro uma em que as disciplinas são julgamento, ação e desejo. Tá? O Ryan Holiday diz percepção, ação e vontade. Então ele continua. Essas são as três disciplinas, em parte coincidentes, mas decisivas do estoicismo, bem como da organização desse livro e da viagem de 1 ano de duração que você acaba de iniciar. Então aqui é o que eu estou buscando reproduzir, essas 366 reflexões diárias. Ele continua. Há mais na filosofia, certamente, e poderíamos passar o dia todo falando sobre as crenças particulares de cada um dos vários estoicos. É isto que Heráclito pensava. Não era exatamente um estoico, Heráclito de Éfeso. Zenão de Sítio, uma cidade no Chipre, ele acreditava, e assim por diante. Mas esses fatos iriam ajudar você a cada dia? Que clareza as banalidades fornecem? Em vez disso, o pequeno lembrete que se seguem resume as três partes essenciais da filosofia estoica, dignas de serem levadas com você todos os dias e consideradas em todas as decisões. Então, a primeira dela, controle suas percepções, controle das percepções, dos julgamentos. Os julgamentos, nossos julgamentos, eles não são objetivos. Ao contrário, eles são recheados de subjetividade, ou como eu costumo dizer na clínica, demandas do ego. Né? Então, todos nós, seres humanos, somos muito egóicos. Então, o nosso julgamento... Por que o julgamento objetivo ele é tão difícil, ele é tão desafiador e exige de nós muito treino? Porque a gente tem a tendência de colocar as nossas demandas subjetivas no nosso julgamento. Então, procurar fazer uma espécie de purificação desses julgamentos, procurando deixá-los o mais objetivo possível, é a primeira disciplina, a disciplina do julgamento. Oriente as suas ações adequadamente, ou seja, a ação apropriada, né? Enquanto
que a primeira disciplina do julgamento está associada à questão da lógica, a segunda, orientar suas ações adequadamente, agir apropriadamente, tem a ver com a lógica estoica. E, por fim, aceite de bom grado o que está fora do seu controle. Então, é a aceitação das coisas que a gente não pode controlar. Então, existem vários eventos na vida que são fora da nossa esfera de controle. E, como eu costumo dizer, para muitas questões, o melhor remédio, talvez o único remédio, seja, de fato, a aceitação. Aceitação de quê? Das coisas que, efetivamente, a gente não pode controlar. E isso tem a ver com a física estoica. Então, você tem julgamento, a lógica, a ação, a ética, e a aceitação, o desejo, controlar, administrar o desejo, disciplinar o desejo, você tem a física estoica. Esse seria, então, essas 3 disciplinas, né, seria o currículo estoico. Então, o imperador vai dizer que isso é tudo de que você precisa. Né? Se você compreender e, acima de tudo, colocar em prática esse ensinamento, você tem aí um grande caminho de progresso, um grande caminho de bem-estar, de serenidade, de qualidade de vida e de felicidade. Tá bom? Então, olha, muito obrigado. A gente se vê amanhã com uma nova reflexão, a reflexão do dia 5 de janeiro. Muito obrigado. E se faz sentido para você o conteúdo de filosofia estoica, se você se interessa pelo tema, considere se inscrever no canal. Até lá!